Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Existe uma arma espiritual poderosíssima e que você não está usando. E se estiver usando, pode estar usando da maneira errada. Existem neste momento não milhares, mas milhões de pessoas no mundo que estão sendo oprimidas pelo inimigo das nossas almas. Pessoas que estão sofrendo, que estão cativas, que estão viciadas, que estão sob forte ataque espiritual. E isto tem impedido estas pessoas de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para elas. Hoje, baseado na Bíblia Sagrada, eu vou falar de uma arma espiritual que tem um poder muito grande, que foi ensinada por Jesus, mas muitos nunca usaram e outros há muito tempo não usam. Mas esta arma tem o poder de mover o coração de Deus ao seu favor. E depois de assistir esse vídeo, você vai usar esta arma e da maneira correta. Tenho convicção de que você verá a resposta da parte de Deus para dar um basta nesta situação que não muda. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva agora. Basta clicar no botão vermelho inscrever-se logo aqui abaixo do vídeo. Já deixa o seu like, clicando aí no gostei, no joinha e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos. Fazendo isso, você está ajudando as pessoas. Vem comigo! A Bíblia é recheada de exemplos de situações em que as pessoas que jejuaram tiveram vitória da parte de Deus. Mas eu vou citar algumas situações para te mostrar o poder desta arma espiritual. Antes de Josafá vencer os seus inimigos, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 3, ele buscou o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. E Deus deu-lhe a vitória. Você quer mover de verdade a mão de Deus em seu favor, em favor da sua família, da sua casa e dos seus bens? Faça um jejum para Deus. Esdras diz no capítulo 8, versículo 21, então proclamei ali um jejum para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Qual o resultado desse jejum de Esdras? A resposta aparece 2 versículos depois. Nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e moveu-se pelas nossas orações. Ei, você vai jejuar por uma situação específica e Deus vai responder a sua petição. Um copeiro do rei Artaxerxes, chamado Neemias, ao saber do triste estado de Jerusalém, que estava destruída pelos inimigos, com as portas queimadas, com os muros rachados, o povo havia sido levado para o cativeiro. E aqueles que não foram estavam em pobreza, fome, miséria e desprezo. Neemias, no capítulo 1, versículo 4, se assenta e chora. Mas ele não faz só isso, porque só se assentar e ficar chorando, se lamentando, não resolve nada. Mas ele foi além. Ele jejuou e orou. E quando ele fez isso, Deus moveu o coração do rei, que liberou Neemias para ir a Jerusalém. Mas não somente para ir ver como a cidade estava. O rei mandou cartas para os governadores das terras para liberarem a passagem de Neemias. Liberou madeira para ajudar na reconstrução da cidade e mandou os chefes do exército e cavaleiros para o escoltarem na viagem. No versículo 8, Neemias diz: a boa mão de Deus estava sobre mim. Deus moveu a sua mão em favor de Neemias quando ele jejuou. Amã, um homem de grande poder no reinado de Assuero, criou no seu coração ódio contra um judeu da tribo de Benjamim chamado Mardoqueu. E isso desencadeou uma raiva tão grande no seu coração que ele influenciou o rei e conseguiu o aval do rei para acabar com os judeus. Mas a rainha Esther disse no capítulo 4, versículo 16, vamos jejuar por 3 dias. E, mesmo sendo contra a lei, eu vou falar com o rei. Se eu morrer, que eu morra. Mas Deus recebeu o jejum de Esther e dos judeus, e o feitiço virou contra o feiticeiro, na forca que Amã preparou para Mardoqueu, nessa mesma ele foi enforcado. Os judeus saíram livres e Mardoqueu foi grandemente honrado.
tornando-se o braço direito do rei. Quando você acha que não tem solução, use a arma espiritual poderosa do jejum. Quando você jejua, você se humilha diante de Deus, mostrando para Ele que Ele é o seu último recurso e Deus se move para lhe socorrer. Quando Daniel estava dentro da cova dos leões, o próprio rei Dário jejuou por ele. Em Daniel capítulo 6, versículo 18, e Deus fechou a boca dos leões, por amor a Daniel. Quando a fome estava terrível, a escassez de alimentos era grande por causa da seca e das pragas nas lavouras, lagartas, gafanhotos, locustas, pulgões, piolhos, Deus levantou o profeta Joel no capítulo 2, versículo 12, dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ei, deixa eu te perguntar, você já rasgou o seu coração, se humilhando diante de Deus com jejum? Se não o fez, faça. Se fez, continue fazendo. O jejum move o coração de Deus. Agora preste atenção, não adianta você pecar o ano inteiro, o ano todo, e se lembrar de pedir na quarta-feira de cinzas. Não adianta você se esquecer de Jesus o ano todo e lembrar-se dele apenas no Natal e na Páscoa. Não adianta você jejuar um dia e nos outros seguir pecando, longe de Deus. Deus diz através do profeta Isaías no capítulo 58, versículos 3 a 5. Vocês me perguntam, por que jejuamos e o Senhor não nos responde? Por que afligimos a nossa alma e o Senhor parece que não vê? Mas no dia do jejum vocês fazem o que agrada a vocês. Não adianta vocês jejuarem assim e acharem que serão ouvidos lá do alto. Aí Deus pergunta, seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem durante um dia apenas aflige a sua alma, se humilhe e incline a cabeça na terra e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isto que vocês chamam de jejum? Um dia para agradar ao Senhor? Note que Deus não aceita o jejum de qualquer maneira, ou que você jejue um dia e nos demais se esqueça dele. Não para aí. Deus continua dizendo a partir do versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne, que ajudes o teu próximo? Agora veja o que Deus diz a partir do versículo 8, quando você jejua e se comporta desta maneira. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Ei, quando você jejua e faz estas coisas, a tua cura vem e a tua causa é resolvida. Você pede e o Senhor responde. Talvez o problema que você está enfrentando é porque você mesmo, você mesma, está colhendo os frutos que você plantou. Mas se você jejuar, você muda o coração de Deus. Deus falou que dentro de 40 dias iria destruir a cidade de Nínive por causa dos pecados dos ninivitas. Mas no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, versículo 5, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Sabe qual foi o resultado? No versículo 10 está a resposta. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria
e não fez. O teu jejum, humilhando-se diante de Deus, vai mover a mão de Deus. Toda maldição lançada pelo inimigo contra você no reino espiritual se converterá em bênçãos em nome do Senhor Jesus. O jejum é algo tão importante que Deus usou um capítulo todo através do profeta Zacarias para falar do jejum que não lhe agrada. Em Zacarias capítulo 7, versículo 5, Deus pergunta: quando vocês jejuaram durante 70 anos, foi para mim mesmo que vocês jejuaram? Ou vocês comeram e beberam para vocês mesmos? Aí, nos versículos 9 e 10, Deus ensina o verdadeiro jejum, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Fazendo isso, no capítulo seguinte, Deus derrama as bênçãos prometidas. No capítulo 8, versículo 19, diz que o resultado do jejum será de gozo, alegria e festa, quando você ama a verdade e a paz junto com o jejum. A partir de hoje, faça jejum e faça da maneira correta. Davi diz no Salmo 34, versículo 17, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aproxime-se de Deus com o coração quebrantado e em espírito de arrependimento, e Deus se compadecerá de você e da sua situação. Jesus ensinou sobre o jejum em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, explicando que quando você jejua, você não deve demonstrar que está jejuando, ficar sem lavar o rosto para mostrar que está abatido, ou jogar cinzas na cabeça para insinuar que estava com a cabeça no pó. Cristo ensinou que Deus, do céu, sabe que você jejuou e te recompensará. Há recompensa para quem jejua, mas tem uma coisa muito importante. Imediatamente antes de ensinar sobre o jejum, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, onde ele diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E assim que termina a oração do Pai Nosso, entre o Pai Nosso e o jejum, existem dois versículos, os versículos 14 e 15 do capítulo 6 de Mateus. E o que Jesus diz entre o Pai Nosso e o jejum? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Libere o perdão para quem precisa, pois só perdoando se é perdoado. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, versículo 14, abençoai aos que vos perseguem. E ele repete, abençoai e não amaldiçoeis. Pare de falar mal da vida dos outros, ainda que a pessoa não goste de você. Faça o que a Bíblia diz, abençoai e Deus te abençoará. Haja assim, jejum assim, e o diabo não resistirá ao seu jejum. Ele bate em retirada e Deus te responde. Existem problemas espirituais que só saem com oração e jejum. Foi Jesus quem não só ensinou, mas demonstrou isso. Um homem veio até Jesus, clamando pela vida do seu filho. Um demônio deixava o filho dele mudo, surdo, rangendo os dentes, espumando pela boca, louco, doido, alucinado, lunático, maluco. E ele se jogava no fogo e na água. Isso acontecia desde a infância daquele jovem. Jesus repreendeu o demônio e o menino na mesma hora ficou são. Os discípulos já haviam tentado expulsar o demônio, mas não tiveram sucesso, não conseguiram. Então, perguntaram para Jesus em particular, Senhor, por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu, por causa da vossa pequena fé. E acrescenta no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas tem um detalhe, esta casta de demônios, esse tipo de demônio, só se expulsa com oração e jejum. Entenda isto, o jejum é uma arma espiritual poderosa, e talvez você não esteja utilizando a arma que você tem. A partir de hoje, você vai usá-la e Deus lhe dará a vitória. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 30 e 31, Cornélio diz, eu estava jejuando e orando, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida. Quando você jejuar,
Deus ouvirá a tua oração e enviará anjos até você. Deus quer te responder. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, compartilhe com todos os teus contatos. As pessoas precisam saber disso. Dá um like, clica no joinha e escreva no comentário eu concordo. Eu vou deixar aqui no final 2 vídeos da Palavra de Deus para você escolher um deles e assistir. Deus continuará falando com você. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.